Fala família tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você torcedor são paulino, torcedor de três cores, vermelho, branco e preto, nós estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo de pré-jogo e deixar você informado sobre as notícias do São Paulo. Neste vídeo nós vamos conferir uma provável escalação do Rogério Ceni, além do árbitro principal desta partida e também informações de transmissão do jogo entre Universidade Católica e São Paulo. O jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2022. Nós vamos conferir informações importantes deste jogo. Não será um duelo tão fácil como nós imaginávamos durante o sorteio. A Universidade Católica que trocou de técnico e agora o técnico Ariel Roland é um bom treinador e vem mudando esse time da Universidade Católica, que venceu os últimos 3 jogos e estão completamente focados aí no tricolor. É claro, eles não fizeram uma boa participação na Copa Libertadores e agora foram integrados pela Conmebol na Sul-Americana. É um duelo difícil e nós vamos conferir todos os destaques desta partida entre Universidade Católica e São Paulo. Para isso nós vamos falar primeiro da escalação do Rogério Ceni. Deve ser uma escalação com o time titular. Eu acho que ele não vai poupar para este jogo. Então, Jandrei, Miranda, Léo, Diego Costa, o trio de zaga. No meio, Reinaldo, Gabriel Neves, o Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Igor Vinícius. Na frente, Patrick Caleri. Um sistema de 3-5-2 quando ataca e constrói a fase ofensiva do São Paulo, deixando ali o Patrick como um segundo atacante, parceiro do Caleri. E no sistema defensivo, na fase defensiva do São Paulo, recompõe uma linha de 4-4-2 e aí o Patrick vem um pouquinho mais para trás, deixando o Caleri ligeiramente à frente, né? O São Paulo que vai fazer uma boa marcação ali pelas laterais e vai tentar liberar pelo menos uma das alas, ou a do Reinaldo ou a do Igor Vinícius. Eu acredito que esse deve ser o time escalado pelo Rogério Ceni aí no 3-5-2. Informações importantes também do jogo. O jogo entre São Paulo e Universidade Católica tem a transmissão exclusiva da Conmebol TV. Você pode assistir por meio da TV de assinatura, a TV fechada, por qualquer aí opção que você possa usar, tanto operadoras, né, como a própria Sky, que tem aí o serviço da Conmebol TV. E o árbitro principal desta partida é o Cristian Ferreira, do Uruguai, tá? Então, o grupo de arbitragem aí do Uruguai é um árbitro tranquilo, eu acredito que não terá problema neste jogo, tá certo? Então, o jogo de Universidade Católica e São Paulo, jogo de ida das oitavas de final às 9h30 da noite nesta quinta-feira. O São Paulo tem um duelo muito difícil pela frente, né? As informações do tricolor paulista: o São Paulo treinou na manhã desta quarta-feira, bastante treino de movimentação, troca de passes e finalização, e o Rogério Ceni que também comandou ali um treinamento de posicionamento, de ajuste tático dentro do campo. Ele faz aquele campo reduzido, né, de 11 contra 11, e teve a participação do sub-20 também nos treinamentos aí do São Paulo. Vários jogadores ainda seguem fora, todos os lesionados, né, do São Paulo seguem fora, mas vários integrantes aí da categoria de base foram chamados, né? Jogadores que já tiveram oportunidade nos jogos da fase de classificação agora podem aparecer. Tomara, né, o São Paulo não precise colocar nenhum desses jogadores, não tenha lesão, mais lesões no São Paulo, mas eles vão estar servindo ao Rogério Ceni. É o caso do Beraldo, é o caso do Luizão, é o caso do Moreira, o lateral que estava servindo a seleção de Portugal, né, a seleção sub-18. Então o São Paulo vai ter agora mais alguns reforços mais modestos para esse jogo, né? Marcos Guilherme foi apresentado, não está à disposição ainda do Rogério Ceni para o torneio, não está inscrito, deverá agora ser anunciado de forma oficial. Depois o nome pode ser que apareça no bid, ele vai ser inscrito aí pelo menos para o Campeonato Brasileiro. Já é uma boa opção do Rogério Ceni para reforço aí na temporada. Vamos conferir as informações ainda sobre o duelo de Universidade Católica e São Paulo. Diante das últimas partidas, né, o time da Universidade Católica venceu os últimos 3 confrontos, tá? E os últimos jogos foram importantes para o clube, né? Ressalta aí o atacante Valência, a informação que está no OneFootball, de acordo com a apuração do Arquibancada Tricolor, tá? Então o título da matéria traz o seguinte: após marcar o segundo gol no último jogo, atacante da Católica projeta confronto contra o São Paulo.
Eu quero aqui abrir aspas para o jogador Valência, que foi um importante aí jogador da Universidade Católica após a chegada do Ariel Roland, um bom técnico que mudou esse time da Universidade Católica. Né? Abre aspas, o time conseguiu um crescimento que era o que procurávamos nestes dias de treino. Temos que continuar agarrando o ritmo e a intensidade que o professor Roland quer, sabendo que estamos longe do nosso teto pessoal e grupal. O objetivo é continuar crescendo e aumentando o nível, fecha aspas. Além disso, né? Afirmou também o seguinte, abre aspas novamente, há times enormes na América do Sul e o nosso objetivo lá é nos compararmos com eles e competir. Temos que ir passo a passo e estamos focados no São Paulo para enfrentar melhor essa chave. Eles que acabaram sendo eliminados da fase de grupos da Copa Libertadores e agora foram integrados na Sul-Americana. Queremos continuar incorporando a ideia do jogo e que isso reflita no resultado, fecha aspas, apontou Valência, o atacante importante aí do time da Universidade Católica, né? Então não será um jogo fácil para o São Paulo. O São Paulo tem bons resultados contra chilenos e tem também até um tabu aí que o São Paulo consegue sempre vencer os chilenos. Né? São Paulo nunca foi eliminado nessas fases de classificação aí das oitavas de final. Então tem sim o São Paulo uma boa vantagem, né? Um bom retrospecto, mas será um jogo difícil, né? Não terá um jogo fácil pela frente o tricolor. As informações deste jogo, né? O São Paulo que vai com força máxima e depois talvez aí contra o Atlético Goianiense o Rogério Ceni tente mesclar alguns atletas, lembrando que tem boas opções ainda no banco, Luciano, Rigoni, o André Anderson que está chegando e vários outros jogadores, né? Então tomara que o São Paulo consiga a vitória fora de casa, 1-0 já seria o suficiente e o mais importante para a gente conseguir a classificação nas oitavas da Copa Sul-Americana. Informações agora sobre o que disse o Reinaldo a respeito do jogador do Palmeiras. Ele deu entrevista ao podcast de Lavada. E o Reinaldo acabou falando sobre o problema que teve de briga entre o jogo do São Paulo com o Palmeiras, né? No Morumbi, os dois jogos pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil, né? Abre aspas aqui para o Reinaldo. Todo mundo veio me falar, e o time deles também, que eu não sei perder. Eu sei perder. Eu perdi a final do Campeonato Paulista e fiquei quieto. E eles ganharam e ficaram falando um monte de bobagem. Querendo ou não, a gente vê. Então, já vem da final do Paulista. Ganha, fica quietinho. Já ganhou, parabéns e tal. Até porque, um ano antes, nós tínhamos ganho deles no Morumbi. Fomos campeões em cima deles. Não pode esquecer, não comemoramos com o nosso torcedor, tá? Então ele falando que não ficou zoando ali o Palmeiras, né? Nós não ficamos provocando o Palmeiras, falando um monte de asneira e eles sim, né? Falaram no Campeonato Paulista. Então teve aquele problema ali que no final do Campeonato Paulista o São Paulo venceu por 3-1, depois perdeu lá por 4-0 e aí o Gabriel Menino, né, foi discutir com o Reinaldo aqui no final, porque o Reinaldo achou ruim dele ter chutado a bola na torcida do São Paulo no jogo do Brasileirão, que eles acabaram vencendo por 2-1. Além disso, não só o Reinaldo, mas o Luciano também acabou saindo do banco para ir lá cobrar essa atitude aí do Gabriel Menino. Além disso, né, o Reinaldo falou dessa entrevista coletiva que no final do Paulista eles ficaram zoando. Foi aquele caso do Dudu chamando o São Paulo de tricas e também o jogador do Palmeiras, o volante do Palmeiras, falando a respeito que os tricas se cagaram, né? Entre aspas, na coletiva, na entrevista ali após a partida, né? Então, foi o volante Danilo, né? Então, acabou falando e deu esse problema. O Reinaldo estava explicando isso na entrevista no De Lavada, né? O podcast aí de Lavada. Então, muita confusão ainda sobre esse jogo. Ainda vai ter o jogo de volta da Copa do Brasil. Ainda vai rolar muita polêmica, né? Vamos torcer para o São Paulo conseguir vencer, porque senão será zoado novamente, né? Então, ele até acabou falando aqui sobre o Gabriel Menino que chutou a bola na torcida e tal, e que isso não se faz nem com os torcedores do São Paulo, não se deve fazer, muito menos na casa do rival, que ele, Reinaldo, não faria isso também, né? Então, informações aí de bastidor para você, torcedor, ficar por dentro do porquê que teve aquela discussão no final do jogo.
Surpreendente, Gabriel Sara deve voltar a campo antecipadamente, né? A informação do Arquibancada Tricolor, o meia que tem o seu processo aí de recuperação acelerado e pode voltar antes do prazo. A informação que foi apurada pelo André Plihal, né, o jornalista da ESPN. O jogador cria da base tricolor pode voltar até mesmo em agosto. Eu acredito que será muito difícil, mas a matéria aqui fala que ele pode voltar até em agosto. E a comunicação informou que não se surpreende se ele conseguir voltar até mesmo antes desse período, né? Então nós temos aí junho, julho, agosto, tem pelo menos 2 meses mais uns 15 dias aí para ele voltar. O esperado era que o Gabriel Sara voltasse só no final de setembro, então se ele conseguir voltar um pouco antes ali da temporada terminar e tiver boas condições de jogo, será um bom reforço aí para o time do Rogério Ceni, porque tem muitos jogadores lesionados, né? Eu não falo tanto pela qualidade, mas pela mudança ali de opção dentro do banco, né? Apesar do Gabriel Sara aí ser um jogador comum, na minha opinião, nesse time do São Paulo. Amoroso fala sobre Rogério Ceni, então Amoroso vê Rogério Ceni como o técnico ideal do São Paulo e projeta títulos. Abre aspas, é a cara do clube, né? Então o Amoroso foi homenageado aí durante um evento que teve no São Paulo e ele acabou falando a respeito do Rogério, abre aspas. O Rogério é o treinador ideal para o São Paulo porque conhece o clube como poucos, fecha aspas. É a bandeira do São Paulo eterna, é o maior ídolo da história do clube, agora sim, fecha aspas, né? Disse aí o Amoroso, né? Mais uma vez o Rogério Ceni recebendo elogios de caras que jogaram com ele, conhece o Rogério Ceni. Eu acredito que o Rogério é sim um bom treinador, precisa ainda melhorar e amadurecer bastante. Eu acredito que não é momento para demissão do Rogério Ceni, porque eu tenho medo de quem vai chegar nesse São Paulo, né? Mas é uma opção aí para o São Paulo como uma das melhores que estão disponíveis no mercado que o São Paulo pode pagar. Tá? Então, se o São Paulo pudesse pagar um técnico melhor, treinador melhor, tudo bem. Talvez seria o momento para trocar o Rogério, mas como o São Paulo não tem as condições, o Rogério, diante das possibilidades e condições, é o melhor treinador aí para o momento do São Paulo, né? Ainda assim, o Amoroso falou mais coisas, né, a respeito do São Paulo. Importante o São Paulo primeiro poder estar entre os primeiros do Brasileiro para que a vaga na Libertadores seja considerada. No final, a gente sabe quando o São Paulo chega lá e em cima começa a brigar pelos títulos, né? Então, quando o São Paulo chega lá, começa a brigar pelo título e a camisa pesa, foi o que ele quis dizer. O time é respeitado e eu tenho certeza que o Rogério Ceni vai pensar em trazer títulos para o clube novamente, fecha aspas. Finalizou o Amoroso aí mais uma vez, né? Então vamos conferir, né, se o Amoroso tem razão em tudo que ele está falando. E eu espero que tenha, porque a gente torce para o São Paulo e para o bem do Rogério Ceni, que comanda o nosso tricolor. Afinal, o São Paulo, né, é o maior clube do Brasil e também aí está entre os maiores do mundo, né? A gente tem que ressaltar toda a história importante do São Paulo. Não é o momento que define o clube, é a história. Então tem muita gente falando asneira, né, por aí, como o Petralha acabou falando, né, rebaixou o Santos, São Paulo, Palmeiras, rebaixou todo mundo, né, e colocou o Atlético Paranaense lá em cima. A gente sabe que não é verdade, porque é a história que conta, né, não é só o momento. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. Eu volto na quinta-feira para falar do jogo entre Universidade Católica e São Paulo, que acontece às 9h30 da noite, o jogo com transmissão exclusiva da Comembol TV. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal, muito obrigado mesmo. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e deixa o seu like para fortalecer aqui o Turbina Tricolor. O São Paulo, o Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve o Tricolor paulista, um forte abraço. Valeu!